Salve, salve galera! Salve, salve família Arena! Estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez para falar a respeito de Copa do Nordeste. Vamos falar sobre Vitória e Confiança e também dar uma passada no elenco do Vitória da Copa do Nordeste. Saber por quê o Vitória não conseguiu alterar o período de inscrição da competição. Então, antes de começar, gostaria de pedir o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, hype esse vídeo. Me chamo Ítalo Oliveira, sou aqui do canal do Arena Rubro Negra, produzo conteúdo há 16 anos sobre o Esporte Clube Vitória e gostaria de ter você aqui no canal comigo para a gente falar mais a respeito do Esporte Clube Vitória, o colossal rubro-negro. Bom, vamos falar a respeito de Copa do Nordeste, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, na verdade. O Vitória, a primeira fase da Copa do Nordeste acabou no último dia 7 de junho e no final das contas, o adversário do Vitória acabou sendo confirmado a equipe do Confiança. E a CBF marcou a data do jogo entre Vitória e Confiança para o próximo dia 8 de julho, às 21h30, no Barradão. Será praticamente a volta aí dos clubes de Série A à ativa após o Super Mundial. Olha que coisa maravilhosa aí, o Vitória dos holofotes da mídia esportiva. Mas tirando essa parte, a inscrição no campeonato da Copa do Nordeste acabou no dia 6 de junho, né? A gente tinha falado isso, inclusive eu fiz uma pergunta para o diretor de futebol do Vitória, Gustavo Vieira, na apresentação dele, falando esse fato, né? E ele naquela época tá dizendo que não sabia muito da informação, mas que aquilo não ia impactar. O Vitória tava com o planejamento de contratar na janela de julho, acabou se seguindo e Gustavo Vieira, inclusive, não tinha conhecimento do final do período de inscrição da Copa do Nordeste. Mas agora, Inês já é morta, o leite já foi derramado e o Vitória tem um elenco fechado para a Copa do Nordeste. O problema, para a competição que foi dado tanta importância pela diretoria, inclusive o próprio Fábio Mota falou em coletiva que é o objetivo dele levar o título da Copa do Nordeste, o problema é que o elenco tem falha, que tem sérias graves de montagem. A gente já sabia disso, né? Mas olhando no campinho, isso fica mais grave ainda. Então, seguinte, pessoal. Vou abrir o campinho para eu mostrar a vocês como é que tá a disposição hoje tática do elenco do Vitória para disputar essa Copa do Nordeste. Aqui tá todo mundo. Considerei inclusive jogadores da base do Vitória. Tirei Cauã, que é um jogador teve fratura de tornozelo, assim como o Jamerson. Vai passar 4 meses lesionado. O próprio Jamerson também retirei, vai ficar de 4 a 6 meses também lesionado. Retirei o Wellington Rato, que embora tenha contrato com o Vitória está negociando para sair e é provável que até o dia 9 já tenha saído, até o dia 8 na verdade, saído. Mantive o Carlinhos, porque é um jogador que, embora o Vitória tenha interesse em liberar, ainda não encontrou solução para ele. Então, enquanto tiver contrato, tá por aí. E o Gabriel também, que o Vitória vai liberar na próxima janela, por isso que eu já retirei daqui também do elenco. Tirei Janderson, que embora não esteja confirmado ainda a negociação dele, já tá vendido para a Turquia, já viajou. Então por isso que eu tirei esses jogadores, só explicando as ausências deles aqui no campinho. De goleiro, Vitória tem Arcanjo Fittem e Davi, ou seja, duas promessas e um goleiro estabelecido. Lateral direito, Claudinho e Cáceres. Aqui Cáceres recuperado fisicamente até lá, até o jogo Confiança deve estar pronto. E o Claudinho, que oscila entre titular e reserva. Na zaga você tem Rauter, Neres, Edu e Zé Marcos. O Neres se recuperando de lesão, hoje seria uma quarta opção. De resto, ali na zaga está bem. O grande problema desse elenco, um dos grandes problemas, na verdade, é a lateral esquerda, né? Vitória não tem o Jamerson, tem basicamente o Maicon Jesus, que chegou no final da janela e como período de inscrição vai até 6 de junho, então ele pode atuar normalmente pelo Vitória e é a única opção ali na lateral esquerda, né? Volantes. O Vitória tem hoje Hiller, William Oliveira e Baralhas, Ronald PP, do profissional, mais Edenilson e Papaterra. Coloquei Papaterra porque tem sido relacionado. O Edenilson também tem sido relacionado, inclusive foi relacionado no jogo do Cruzeiro, por isso que eu mantive ele aqui. Para as pontas, o Vitória tem Lucas Braga, Fabri e Eric, do lado direito. Do lado esquerdo eu coloquei Léo Pereira, Mosquito e Oswaldo. Lembrando que Mosquito pode jogar para o lado direito, Léo Pereira pode jogar do lado direito, Fabri pode jogar na esquerda, Lucas Braga também pode jogar na esquerda,
O Fabri pode jogar por dentro, o Fábio pode jogar como centroavante, o Eric pode jogar como meia, mas enfim, coloquei mais ou menos onde Carpini costuma utilizar. E na meia, Mateuzinho e Lucas Lohan, menino da base, e centroavante você tem o Renato Kaiser e também o Carlinhos. Então, esse é o elenco do Vitória. E aí eu fico imaginando se esse elenco do Vitória de fato é suficiente para um objetivo que é ser campeão, né? E assim, o chaveamento de quarta de final e semifinal, não vou dizer que é garantido Vitória classificar, porque futebol isso não existe, né? Favoritismo no papel não entra em campo. Mas o fato é que jogando no Barradão contra o Confiança, o Vitória é favorito. Franco favorito. Aí não tem muito para onde correr. Beira a obrigação do Vitória classificar. O outro chaveamento é CSA e Ferroviário. Aí, supondo que o Vitória de fato consiga classificar no tempo normal, Vitória vai jogar a semifinal em casa, diante do CSA e do Ferroviário. O confronto mais difícil é fatalmente o CSA, que inclusive está classificado na Copa do Brasil, e aí seria um jogo mais duro, mas ainda assim o Vitória tem obrigação de classificar para a final. Ok, destino da final, acho que tem jogos difíceis, como é normalmente no futebol brasileiro, mas eu acredito que com esse elenco seria suficiente passar, embora tenha acontecido o fator náutico, né? Acabou sendo eliminado. Quando a gente olha para a final, e aí o chaveamento do outro lado da chave, você tem Ceará, Sport, Fortaleza e Bahia. Vai vir um adversário de Série A numa final, caso o Vitória avance. Aí é que o bicho pega. Embora contra esses quatro adversários o Vitória tenha vencido o Sport na Copa do Nordeste, tenha vencido o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, mas perdeu do Ceará e perdeu do Bahia. Então, assim, é meio lá, meio cá. Pelas fases do time, a tendência é que Ceará e Bahia façam a semifinal. E aí, pela tendência também, o Bahia seria o finalista, mas não descartaria, obviamente, o Ceará de Léo Condé. Aí, nesse caso, seriam dois jogos. Ainda assim, esse elenco do Vitória é muito pouco. É um elenco retrato do primeiro semestre. Hoje, gravando esse vídeo, dia 14 de junho, é possível se olhar para esse elenco e dizer que claramente faltou planejamento para o principal objetivo da temporada. Se o Vitória tinha por objetivo ser campeão da Copa do Nordeste, tinha que ter montado o elenco no começo do ano, né? E não ter pensado numa nova montagem de elenco em meio de temporada. Acho que novamente o Vitória não olhou para a janela e fica escancarado aí na nossa tela, na nossa cara, que esse elenco do Vitória tem tem carências aí para o segmento da Copa do Nordeste. Eu ia falar, inclusive, que não é suficiente para ser campeão, mas assim, é muito difícil falar isso, porque futebol acontecem coisas que às vezes a gente não imagina. Mas pelo desempenho desses jogadores nos últimos jogos, você não tem muita confiança. Embora o Carpini tenha falado que esse grupo conseguiu levar o Vitória à invencibilidade, mas o contexto era outro, né? O contexto era pré-Copa Sul-Americana, que o Vitória foi eliminado num grupo muito fraco, né? Mas enfim, o elenco do Vitória é esse para a disputa da Copa do Nordeste. Pergunta a você agora, eu quero saber a sua opinião. Simples e rápido. Esse elenco é suficiente para o Vitória ser campeão da Copa do Nordeste? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, hype esse vídeo, fortalece, dá aquela ajudinha e já fui. Até a próxima.